Olá, aluno! Olá, aluna! Nesse vídeo você vai entender mais sobre as principais regras da concordância verbal e vai conferir uma dica de como descobrir qualquer regência verbal a partir do dicionário. A concordância verbal essencial para o seu texto é a relação do verbo com o sujeito. É o tipo de regra que explica aquele clássico exemplo do não é nós vai, é nós vamos. Mas é importante lembrar que na fala, a concordância apresenta algumas diferenças e isso não pode ser motivo de preconceito linguístico. Vamos às regras principais. A nossa regra básica é que o verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito da frase. Número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Se o sujeito é simples, o verbo concorda com ele em número e pessoa. Vamos ver alguns exemplos. Ele apresentou evidências no julgamento. Eles apresentaram evidências no julgamento. Eu tenho apenas uma palavra representando o sujeito e o verbo concorda com ela, sendo singular ou plural. E se o sujeito for composto, geralmente o verbo vai para o plural. Seu trabalho e sua dedicação fizeram com que você fosse promovido. Então, fizeram está concordando com trabalho e dedicação. Agora que a gente já entendeu singular ou plural, a gente vai entender melhor como fica em relação à posição do verbo. Se o sujeito vier depois do verbo, ele concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Sobressaíam a competência e a resiliência daquele profissional, ou sobressaía a competência e a resiliência daquele profissional. Então, como o sujeito competência e resiliência está vindo depois do verbo, apesar de ser um sujeito composto, ele pode ter essa dupla concordância, essa dupla possibilidade. Já se o sujeito vier composto por pronomes pessoais diferentes, o verbo vai concordar conforme a prioridade gramatical das pessoas. O que isso quer dizer? O que quer dizer prioridade gramatical das pessoas? Isso quer dizer que a primeira pessoa, o eu ou nós, tem prioridade em relação à segunda, o tu ou vós. E a segunda tem prioridade em relação à terceira, o ele e o eles. Eu e você somos ótimos profissionais. Ela e ele são ótimos profissionais. Eu e você somos, então o somos, nós somos, tem prioridade sobre o você, que representa aí, a segunda pessoa. E o ela e ele, são os dois, então eles são ótimos profissionais. Há também algumas regras específicas quando nós temos expressões específicas. Nós vamos entender um pouco mais sobre elas. Quando nós temos as expressões não só, mas também, tanto quanto, que relacionam sujeitos compostos, a concordância do verbo pode acontecer no singular ou no plural. Tanto o auditor fiscal quanto o analista obtiveram ou obteve nota máxima no concurso. Não só o auditor fiscal, mas também o analista obtiveram ou obteve nota máxima no concurso. Então, você pode escolher como você deseja fazer essa concordância, se ela vai aparecer no singular ou no plural. Quando o sujeito composto está ligado por ou, nós temos também algumas particularidades. Nós temos 3 situações. Quando indicar exclusão ou um sinônimo, o verbo vai ficar no singular. Maria ou Joana será a relatora da reunião. Uma ou a outra vai ser, não poderão ser as duas. Quando indica inclusão ou antônimos, o verbo fica no plural. O risco ou a dedicação estão presentes na profissão. Quer dizer, os dois aspectos estão presentes na profissão, não é um ou outro. Quando indica retificação, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. O contribuinte ou os contribuintes devem declarar o imposto de renda. Eu estou retificando, estou arrumando, digamos assim, aquilo que eu disse. Então, o verbo vai concordar com esse núcleo mais próximo.
Bom, nesse caso aqui, concordando com contribuintes. Caso a gente tivesse a construção contrária, né, os contribuintes, vírgula, ou o contribuinte, aí a gente teria o verbo no singular. E a próxima regra é uma dúvida muito comum. Quando o sujeito é apresentado por expressões como a maioria de, a maior parte de, um nome no plural, o verbo vai concordar no singular, realçando o todo, ou no plural, destacando a ação dos indivíduos. Então, olha só, eu tenho as duas possibilidades e você vai escolher qual é a mais adequada dependendo da ênfase que você quer dar. Então, se você quer realçar o todo, você concorda no singular. Se você quer realçar a ação do indivíduo, você concorda no plural. A maioria dos jovens não conhece seus direitos. Ou a maioria dos jovens não conhecem seus direitos. Então, na primeira oração, eu estou realçando o todo, porque ele está no singular, conhece. E na segunda oração, eu estou realçando a ação dos indivíduos, porque ele está no plural, não conhecem. Mas, quando o sujeito for representado por um coletivo, aí o verbo vem no singular obrigatoriamente. A população não conhece seus direitos. Aí não existe a população não conhecem, é somente a população não conhece seus direitos. Nós temos também algumas regras específicas que estão ligadas ao verbo ser. Vamos ver algumas delas. Quando nós temos o verbo ser mais pronome pessoal mais o que, o verbo concorda com o pronome pessoal. Sou eu que emito a certidão. Seremos nós que emitiremos a certidão. Eu que emito concorda com eu. Emitiremos concorda com nós. E falando em verbo ser, tem uma regra que causa muitas dúvidas. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, como que fica o verbo? O verbo e o adjetivo, eles podem ficar invariáveis, né? Quando o verbo está na terceira pessoa do singular e o adjetivo no masculino singular, ou concordar com o sujeito que está posposto, ou seja, o sujeito que está depois do verbo. Vamos para os nossos exemplos. É necessário aqueles materiais. São necessários aqueles materiais. Eu posso fazer essa concordância dessas duas formas. Eu posso colocar no singular, é necessário aqueles materiais, e no plural, são necessários aqueles materiais. E essa daqui também é clássica nas dúvidas. Quando nós temos o verbo ser, mais um pronome pessoal, mais o quem. O verbo, o que vai acontecer? Ele vai concordar com o pronome pessoal ou ele vai ficar na terceira pessoa do singular. A gente já falou lá daquela regra do que. Sou eu que emito. Agora aqui, quando a gente tem o quem. Sou eu quem respondo os e-mails. Pode concordar, né? O respondo pode concordar com eu, ou sou eu quem responde os e-mails. O responde não está concordando com eu, está concordando com, está ficando na terceira pessoa do singular. E agora a gente vai entender um pouco mais das regras em relação à concordância com números. Como fica, por exemplo, a questão das horas? Quando nós temos expressões é muito, é pouco, é mais de, é tanto, é bastante, mais uma determinação de preço, uma medida ou uma quantidade, o verbo fica no singular. R$10 é quase nada para ele. Então, não está concordando com 10, ele fica no singular. Quando indica hora, data ou distância, o verbo vai concordar com o predicativo. São 3 horas ou hoje são 15 de fevereiro. Fica meio estranho, né? E na indicação de datas, a gente aceita as duas concordâncias. Por quê? Porque está subentendida a palavra dia. Então, hoje são 15 de fevereiro e hoje é dia 15 de fevereiro. A gente usa geralmente essa segunda forma. Outra regra muito importante. Qual é o correto? Faziam-se listas de presença ou fazia-se listas de presença? Quando nós temos a voz passiva sintética com o pronome apassivador se, o verbo concorda com o sujeito paciente.
que é um objeto direto. Então, faziam-se listas de presença, é o meu correto. Uma dica para você confirmar, você vai colocar na forma passiva analítica. Aqui está na voz passiva sintética, você vai passar para analítica. Listas de presença eram feitas, está tudo ok. Listas de presença é feita, não está concordando corretamente. Então, por isso que não é fazia-se listas, e sim faziam-se listas. E essa próxima regra é muito comum que as pessoas confundam com essa anterior, né? Quando o sujeito for indeterminado, né, que é aquela situação, quando eu sei que alguém realizou a ação, ela não aconteceu por ela mesma, mas eu não sei quem fez, com o pronome indeterminador do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se de voluntários. E como que você vai fazer para diferenciar da regra anterior e saber como é o correto? Você vai usar a mesma técnica. Tenta colocar na voz passiva analítica. Voluntários são precisados. Faz sentido? Não faz. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E agora que a gente já compreendeu as regras da concordância verbal, a gente vai entender melhor sobre a regência verbal. A regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos, né? Ou seja, é a forma como o verbo se liga ao objeto direto e ao objeto indireto. Eu poderia te mostrar a regência aqui de vários verbos para você decorar, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer melhor. Eu vou te mostrar como que você vai encontrar a regência de qualquer verbo a partir do dicionário. Você vai abrir o dicionário da sua preferência e digitar o verbo que você está em dúvida ou que você quer saber. Nós vamos ver o verbo assistir. Então, eu digitei assistir e apareceu. Assistir pode significar comparecer a um evento. Nesse caso, quem assiste, assiste a alguma coisa, assistiu ao jogo. E também pode significar dar assistência, ajudar. Então, a regência é assistir alguém. O médico assistiu o paciente. Então, eu tenho duas regências diferentes que eu descobri através do dicionário. O verbo implicar também, né? Então, podemos ter implicar com alguém, por exemplo, implicar com o irmão, e podemos ter implicar alguma coisa, implicar uma multa. Então, você vai digitar no seu dicionário de preferência ou procurar no dicionário de papel e ver quais são as opções de regência para qualquer verbo que você desejar. E aí você olha qual é a sua intenção de comunicação. E assim, agora você vai combinar os seus conhecimentos de concordância e de regência verbal para eliminar qualquer ambiguidade do seu texto.